Campeonato Goiás. Oferecimento Link Telecom, 100% fibra, 100% Goiana. Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Boa tarde para você que nos acompanha aqui no Jogo Aberto Goiás. Começamos o nosso programa de quarta-feira, dia 15 de janeiro, já te avisando que é um programa mais que especial. Hoje vamos trazer um guia do Campeonato Goiano para você, um guia completo com os 12 clubes, até porque hoje se inicia a competição, né, Matheus? Boa tarde para você. Boa tarde, Tandara. Hoje inicia uma competição que, para mim, é o campeonato goiano mais competitivo das últimas décadas, não digo nem dos últimos anos. São pelo menos 3 times da capital chegando muito fortes na competição e teremos também 2 troféus esse ano, né? O troféu do interior e o título principal, o título do campeonato goiano. Exatamente, né? Os times do interior estão de olho nesse troféu, até porque tem premiação. 400 mil para o campeão e 200 mil para o campeão do interior. Então vamos começar o nosso programa falando do Atlético, que é o atual tricampeão do Campeonato Goiano e vai buscar o inédito tetracampeonato. O Atlético, atual tricampeão, estreia no Campeonato Goiano só na quinta-feira contra a Jataiense. Isso significa um dia a mais de preparação e de mistério. Não gosto de ficar adiantando escalação antes, até porque todos são importantes, inclusive o time que começa e o time que termina. Então vamos esperar a semana para a gente ter as definições. O amistoso do fim de semana foi um primeiro parâmetro para o técnico Rafael Guanais tomar suas decisões. E dá para dizer que depois disso, os treinamentos estão sendo dedicados a melhorar o setor ofensivo. A gente poderia finalizar mais as ações. A gente teve bastante entrada no último terço, conseguimos progredir, o segundo tempo um pouco menos. Precisamos finalizar mais as jogadas, mas como eu falei, é um primeiro amistoso, tem bastante coisa para a gente melhorar, bastante coisa, a gente sabe disso. O estranho seria a gente chegar nesse primeiro amistoso e estar desempenhando no mais alto nível. Então, nos dá um norte para que a gente possa construir a equipe e atingir a nossa melhor versão. Dessa vez a pressão é maior. Os rivais da capital nem começaram o campeonato e já deixaram claro o objetivo de levantar o troféu. Enquanto isso, o Atlético faz o trabalho de casa para buscar o 4º título consecutivo. O nosso dia a dia é um dia a dia intenso e tanto eu quanto aquilo que eu prego como mensagem, a gente busca melhorar sempre, né? E a minha característica é essa, uma característica mais participativa e de uma forma enérgica. O intuito é sempre o mesmo, fazer com que o Atlético possa melhorar, fazer com que o Atlético possa ser um time que realmente vai buscar esse tetracampeonato. Bom, e se o Atlético está em busca do tetracampeonato do Campeonato Goiano, o Vila Nova vai iniciar a competição buscando acabar com um gigantesco jejum. Já não vence o Goianão há 20 anos. Não tem desculpa nem meio termo. No Vila Nova só se fala em uma coisa. Faz muito tempo que o Vila não ganha, né? O último vai estar prestes a completar 20 anos e não vai completar. A gente vai fazer de tudo para isso, a gente respeita os nossos adversários. Agora, quando a gente veste uma camisa que nem a do Vila Nova, que tem uma torcida gigante como é a do Vila e apaixonante como é, a gente tem que sonhar com o título, respeitando os adversários, e não basta sonhar. Quem tem que só sonhar é o torcedor. Nós temos que sonhar e trabalhar muito. Foram menos de 20 dias de pré-temporada. Isso significa que o Vila ainda não tem a sua melhor forma tática. Mesmo assim, hoje 11 serão escolhidos para começar jogando e tem que mostrar serviço. O Aparecidense já treina há um bom tempo, né, maior que o do Vila, mas isso aí a gente tem que igualar na hora do jogo. O jogador que veste a camisa do Vila tem que entender isso, que o Vila é grande e precisa, né, já dar uma resposta nesse primeiro jogo para o nosso torcedor. É uma equipe extremamente competitiva, a gente conseguiu ter acesso a alguns jogos da pré-temporada do Aparecidense. É aquela velha história, o time que começa provavelmente não é o time que termina o campeonato. E o Vila Nova realmente planeja utilizar todo o elenco, já que a forma física vem sendo o ponto forte nessa pré-temporada.
a gente não tem nenhum problema físico. Dos jogadores que estão à disposição, todos eles chegaram num nível físico excelente. E aí é muito mérito também, né, do Vila Nova, e aí eu posso abranger a diretoria, o departamento de mercado, né, da comissão técnica, que conseguiu trazer atletas de futebol. A estreia é no Estádio Olímpico e o técnico Rafael Lacerda espera o apoio da torcida, porque ele já esteve do outro lado e sabe que faz a diferença. Eu sofri com isso aqui na Série B, um jogo que o Amazonas fez um grande jogo, a gente fez aqui, a gente foi dominante, principalmente no segundo tempo, e o Vila conseguiu, com 1 a menos, né, vencer o jogo no último lance do jogo. Claro que entrou a qualidade ali do Gêmeos, de dar aquela arrancada, claro que entrou a qualidade do Todinho, daquela finalização, mas não tenha dúvida que foi o torcedor que empurrou o Vila naquele jogo. E agora eu estou desse lado, então espero contar com o apoio do torcedor. Olha, eu confesso que eu nunca vi o Vila Nova tão otimista numa pré-temporada. Quanto maior o objetivo, maior a pressão. E quem também vive essa pressão é o Goiás, que apostou alto nas contratações e agora deixa o time nas mãos do técnico Jair Ventura, que tenta encontrar a melhor versão esmeraldina. Sem vencer o estadual há 6 anos, o Goiás chega pressionado para a disputa do Goianão 2025, principalmente por conta da eliminação precoce no ano passado, em que o Esmeraldino foi eliminado nas quartas de final pelo modesto Goiânia em pleno estádio Ailê Pinheiro. Apesar da principal meta ser o acesso à Série A do Brasileirão, o Goiás sabe que será cobrado por uma boa campanha no estadual. Os atletas que chegam já conseguem mensurar o tamanho do Goiás. E o quanto maior o clube, maior a pressão por títulos. Então, essa seca de títulos, com certeza, é uma situação que a gente encara, eu encaro e meus atletas, nós encaramos com naturalidade. Por quê? Porque a gente tem a chance de fazer diferente do que foi feito nos últimos 6 anos. Né? E eu sempre falo que feitos difíceis, né? Como arrancadas, acesso e títulos, são difíceis de ser feitos e ficam marcados. Para 2025, a diretoria esmeraldina manteve parte do elenco da temporada passada e contratou mais 13 reforços. Os que geram mais expectativa são os atacantes Facundo Barceló e Esli Garcia, além do experiente volante Juninho. A estreia no Campeonato Goiano será fora de casa contra o Goiatuba. E com uma curta pré-temporada, Jair Ventura acredita que o Verdão não tem um time pronto e vai evoluir durante o Campeonato Goiano. Muito trabalho, né? Pouco tempo, mas alguns jogadores chegaram em datas diferentes, então a gente não conseguiu ter um grupo homogêneo hoje na questão física, né, já que alguns atletas se apresentaram só nesse ano, alguns atletas do ano passado, e mesmo nesse ano alguns foram chegando com algumas datas por conta do calendário da Série A, inclusive, jogadores que vieram de fora do país também. Então a gente não tem um grupo ainda homogêneo, mas a tendência, né, que a gente possa crescer durante a competição, possa ter esse grupo todo à disposição e, com certeza, com o passar do tempo, né, com mais trabalhos, a gente implementando a nossa ideia, a metodologia, os comportamentos que a gente gosta, com certeza a tendência, né, é que a gente venha crescer durante a competição. Você viu aí, o time que eliminou o Goiás no último Campeonato Goiano foi o Goiânia. Então vamos falar do Galo, continuando esse guia do Campeonato Goiano. O Galo quer, no mínimo, fazer tão bonito quanto fez no ano passado. Após chegar às semifinais do estadual no ano passado, o Goiânia tem o objetivo de chegar à decisão do Campeonato Goiano em 2025. Algo que não acontece desde 1990. Com 14 títulos, o Galo é um dos clubes mais tradicionais da capital, mas não ergue o troféu há 51 anos. Para 2025, a diretoria do Goiânia apostou em jogadores experientes, como o zagueiro Rafael Vaz e o meia Zotti. O centroavante Gustavo 25 também gera expectativa no torcedor,
já que foi o artilheiro do time no Goianão do ano passado, com 7 gols marcados. O pontapé inicial na competição será fora de casa. Nesta quinta-feira, o Galo visita o Abecate no estádio Luiz Benedito e aposta no trabalho da pré-temporada para alcançar as metas de 2025. Tem que saber da realidade do campeonato, né? E o Goiano ele se destaca pelo equilíbrio, né? Os times menores, como tem um tempo maior de preparação, eles conseguem largar um pouco à frente dos grandes, né? Que tem um maior investimento, mas acabam atrasando um pouco em função do calendário a apresentação. Então, dentro desse equilíbrio, assim, os times menores, né, digamos assim, eles têm uma certa vantagem, assim, né, um trunfo ali para chegar na frente. E o Goiânia já mostrou isso no ano passado, né? Então tem um pouco dessa responsabilidade, uma expectativa, mas o grupo lida bem com isso porque a maioria dos jogadores são experientes. Bom, você acompanhou aí as informações dos times da capital, né? Goiás, Vila, Atlético e Goiânia. Então segura aí que a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente começa a viajar pelo interior do estado.